Sejam todos muito bem-vindos ao canal Contra a Mágica. Meu nome é Fábio Carlos, do UFC, e a gente está aqui na página inicial do nosso canal, a Contra a Mágica, a qual a gente aborda assuntos sobre Magic, sobre Commander, que é o que a gente mais curte, que a gente mais joga, principalmente mesão casual. A gente fala também sobre Commander Pauper, que também interessa muita gente e como vem crescendo. Hoje a gente vai voltar a falar sobre The Last of Us. A gente está numa batida para tentar igualar o que saiu, por problemas pessoais, infelizmente. E se não foi possível, então hoje a gente vai dar seguimento com a volta de The Last of Us Episódio 4. O Episódio 4, basicamente, eu botei esse título aqui. Acho que quem viu a informação e a sinopse sobre o terceiro, se não tenha visto, caso tenha interesse, no final vou deixar o card. Tem uma particularidade aqui, porque realmente agora a gente volta a ter os protagonistas em foco e a gente tem uma participação muito mais ativa deles. Esse episódio 4 ele é muito fanservice. Por quê? Ele é aquele episódio, para quem jogou os jogos, que não é meu caso, isso que fique bem claro, eu estou só acompanhando a série, então eu só posso falar basicamente com alguma propriedade do que eu estou vendo, né, que seria a série. Eu ouvi dizer que nos jogos esse episódio foi muito fiel, porque tem algumas partes que o Joe ele precisa entrar em algum lugar e pede para ele entrar, que ele não consegue acessar e etc. Mas vamos ao episódio. Esse episódio basicamente continua a jornada dos dois, ao qual eles têm o objetivo de chegar até a resistência, ou seja, dos vagalumes, para levar a Ellie, que tem aquele potencial dela de repente ser uma resolução dos problemas atuais com relação ao fungo. Eles seguem viagem no carro que eles conseguiram na garagem do Bill e do Frank. E daí eles conseguem criar um laço maior. Você vê que eles estão se aproximando mais nesse episódio. Isso é uma coisa que fica muito clara, muito trabalhada e muito evidente. O Joey faz café, curiosamente. Eu sou uma das poucas pessoas que não gostam de café. Eu bebo café no trabalho para não dormir, porque eu durmo muito pouco. Como eu disse no vídeo anterior. Então, assim, o café para mim ele serve para me manter ligado. E é isso, porque eu não gosto do sabor do café, mas pior ainda para mim é café com açúcar, né? Não dá, aí é impossível, para mim tem que ser puro. Mas o importante do vídeo não é falar as minhas preferências de café, mas ela odiou o café. A gente tem essa similaridade. Chega um momento que eles estão dirigindo por um certo tempo, eles chegam numa barreira, a qual eles não conseguem ultrapassar. Ignorem o carro lá de fora, de som. É uma maravilha, a gente vai gravar, acontece tudo. É criança, é cachorro, é gente gritando na rua, é tudo. E som, isso aí é inevitável. Não tem o isolamento que eu gostaria. É um pouco abusivo essa hora da manhã, é um pouco abusivo, mas fazer o quê? Tem gente que não tem bom senso, né? Então a gente tem que viver em sociedade. Então, aqui eles basicamente tiveram que fazer um contorno. Eles acabaram entrando, né? A Ellie estava se virando com o mapa, tentando desvendar para onde eles tinham que seguir. E o Joey, ele acabou entrando nessa cidade e ele começa a questionar se realmente aquilo ali é o local. Até um ponto importante é que eles veem que ali não tem a Fedra. Eles olham, parece que está meio abandonado o lugar. E aí ele já fica preocupado. Aí nesse momento tem um cara que aparece no meio da rua pedindo ajuda. E o Joey claramente não confia. O Joey já é desconfiado naturalmente, mas era uma situação bem suspeita. Então ele continua avançando com o carro. Alguém taca um pedregulho, tijolo, o que seja, muito pesado no vidro para tentar pará-lo, ele tenta se esquivar, até o ponto que ele acaba tendo que bater com o carro e sai do carro para tentar se proteger. Começa um tiroteio nesse momento, eles se abrigam atrás do carro. Aí ele, claro, né, claramente ela não está preparada mais para essa situação, óbvio, ela não está nada preparada para essa situação. O Joey se vira como pode, mas a gente tem que entender as limitações do Joey também, né, cara? O Joey ele tem uma certa idade, ele não é aquele herói jovem, Rambo. Então acho que ele até se vira muito bem, né, pela condição física dele. E eis que surge esse outro grupo, ao qual não são nem os vagalumes e nem a Fedra. Então é um grupo que o pessoal categoriza como caçadores. Eu tenho certeza que isso vai ser mais apresentado pra gente mais pra frente e vai ter alguma coisa mais, algumas revelações maiores, né, sobre tal grupo. Basicamente o grupo da cidade é o grupo que acabou tomando essa cidade da Fedra, que eles foram subjugados de forma até bem cruel. Não que eles não sejam cruéis, né? É complicado essas coisas, né?
as pessoas explicam sobre esse tipo de coisa, né? Um comportamento que você acaba assumindo que você repudiava do seu algoz, né? Mas tudo bem. Basicamente, esse grupo é liderado pela Kathleen. Ela tem um ódio profundo, claro e demonstrado no início, sobre um tal de Henry. A gente vai acabar descobrindo o porquê no decorrer da história. Eles acabam achando, né, os caras que foram mortos pelo Joey e pela Ellie. Por que eu falo pela Ellie? Porque basicamente a Ellie tinha no terceiro episódio encontrado a arma do Bill escondido do Joey. Ela acaba salvando o Joe numa situação aí agora desse episódio, a qual ele estava sendo subjugado pelo cara, o cara estava matando ele enforcado, e ela veio e deu tiros no cara. Os tiros que ela já deu no cara já encaminharam a morte dele, né? O Joe ele finalizou, né? Até para não ficar aquela coisa pesada de que foi ela que matou. Eu não sei exatamente como é que ocorre isso no jogo, né? Mas por fim, a gente percebe que ali existe uma aproximação entre os dois mesmo, e eu vou explicar melhor sobre isso porque vai vir na sequência das imagens. Essa imagem ela demonstra quando esse grupo encontra os corpos dos companheiros deles, né, que foram mortos pelo Joey. Aqui já você vê já ia falar o nome do ator, né? Ótimo, né? Você vê o Joey aqui, ele tá num esconderijo improvisado, tá vendo o que tá acontecendo na rua, ele tá dentro tipo de uma loja com os jornais isolados, e nesse momento ele conversa com a Ellie, falando sobre a situação, eles conversam um pouco mais. Ela acha que vai tomar uma branca, claramente pelas expressões dela, pelo fato dela estar com uma arma e ele não saber, que ele tinha proibido até então dela usar. E ele acaba mostrando para ela como ela deve usar a arma. Você vê que o nível de confiança mudou, agora está em outro patamar realmente. Então ele acaba ensinando como é que ela faz para puxar o gatilho, para colocar o tranco da arma, etc e tal, como ela tem que apoiar, como ela consegue uma mira melhor, etc. Daí corta novamente para os caçadores. Eles estão continuando na busca, na procura do cara que matou, né? Que até então eles acham que é o Henry. Ah, é o Henry que matou. E tá seguindo a situação. Eles não tem como ter uma bola de clarividência. Ó, tem um garoto, tem uma mulher aqui, tem um garoto e uma mulher que foi ótimo, né? Tem uma mulher. Tá difícil, hein? Tem uma menina aqui, tem um homem aqui, não tem como eles adivinharem. Então eles não sabem da existência dos dois. Por fim, eles chegam nesse local. Existe um mistério nesse episódio aí, que é esse buraco. A gente fica... Quem viu só a série, né? Quem viu o filme, os jogos, provavelmente já sabe o que é. Aí, nossa, tá tendo esse agito no subterrâneo, esse chão parece que vai cair, o que está acontecendo, o que está movendo isso? Aí fica esse mistério, mas eles parecem bem apavorados, né? A Kathleen e o cara lá que é o braço direito dela. Garganta. Então, daí eles veem o processo e ela pede para ele não avisar ninguém, para manter isso em segredo. Ele fica meio sem ter desejo de fazer isso, mas acaba obedecendo. Aqui a gente retoma para aquela parte em que basicamente o Joe e a Ellie continuam tentando sair da cidade, né? Obviamente já perderam o carro, não tem mais como utilizar esse meio. Então o Joe tem a brilhante ideia agora de chegar e falar com a Ellie: não, vamos procurar um ponto mais alto, vamos subir algum prédio pra gente ver se lá do alto a gente consegue ver algum ponto de fuga melhor para sair desse inferno, né? Basicamente é isso. A ideia é essa. Então eles sobem alguns andares, chegando a um certo ponto, a qual eles deitam e tal, eles estão muito mais próximos um do outro. Como eu falei no começo do episódio, teve momentos de descontração, ela tem um livro de piadas, ela conta, tem toda aquela situação em que eles estão juntos, né, se aproximando cada vez mais, e eles acabam realmente dormindo, e dessa vez o Joey dorme de fato, né? Plenamente, ele cai de sono. Aí você toca para a última cena do episódio, ao qual ele acorda com esse menininho apontando uma arma para ele e mandando ele ficar em silêncio. Então a gente acaba com essa imagem misteriosa. A gente vai falar um pouco mais sobre esses personagens no próximo episódio, né? Episódio 5. E assim a gente iguala tudo ao que está realmente saindo. Então o vídeo de hoje foi mais curtinho mesmo. O objetivo realmente era esse. Esse episódio eu achei ok, né? Eu achei melhor do que o terceiro, porque ele foi menor, na verdade. Eu não gosto muito de episódios muito longos, eu não sou muito fã. Eu acho que um episódio, para ele ser muito longo, ele
tem que te prender de uma forma realmente muito boa. Eu já vi séries assim, mas normalmente não dá muito certo isso. Episódios com mais de 1 hora de duração, eu não sou muito fã. Eu gosto de episódios de entre 40, 30 a 50 minutos, dependendo da série, né? Tem séries que funcionam muito bem com 30 minutos, tem séries que já não vão conseguir apresentar nada em 30 minutos. Eles precisam desse time de 40 a 50 minutos. Eu acho que The Last of Us ela tem condição, né, por ser uma série que tem uma carga dramática, trabalhar entre esses 40 a 50 minutos. Eu acho que pra mim já é satisfatório. Mas eu não estou elogiando só o tempo do episódio, né? O episódio foi um episódio melhor também. Mostrou outras coisas. E caminharam mais com a história. Eu ainda acho que The Last of Us tem um problema de time. Demora muito para as coisas acontecerem, é muito arrastado. Eu sei que a vida hoje em dia é tudo corrido. Eu curto algumas coisas quando são trabalhadas de uma forma muito boa e que podem se arrastar sem problema nenhum, porque você vai curtir tudo aquilo. The Last of Us é uma série boa, sem dúvida nenhuma. Eu vou continuar acompanhando, vou continuar trazendo aqui. É interessante, mas tem esse problema de velocidade. Isso é fato que não agrada a todo mundo, sem dúvida nenhuma. Então, gente, o vídeo é sobre isso hoje. Se você gostou, curte o vídeo, compartilha. Se inscreve no canal, cara. Isso vai incentivar a gente a produzir novos vídeos. A gente tá voltando também com vídeos de Commander. A gente tá querendo fazer mais gameplays e tá querendo trazer mais algumas coisas sobre Magic, além dos vídeos sobre séries, como eu gosto de trazer, como eu tô trazendo dessa série agora, The Last of Us. Então, gente, a ideia é essa mesmo. Então, um abraço e até a próxima.